Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Olha eu aqui de novo aparecendo em mais um vídeo, é isso aí. Vamos começar aos pouquinhos aqui nos vídeos. É claro que todo dia eu estou postando os devocionais, então se você não assiste, não me acompanha nos devocionais Café em Deus, se inscreva aqui no canal. Também os mesmos vídeos eu solto lá no Instagram, onde eu faço toda pela manhã, todos os dias, o devocional Café em Deus. É videozinho rápido, de 5 a 7 minutos no máximo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso é inspirado, que esse projeto, que o Senhor colocou no meu coração é inspirado pelo Espírito Santo e tem tocado muitas pessoas, assim como tem tocado esses devocionais a minha alma, assim também vai tocar a você. Mas o vídeo não é sobre devocional. O vídeo hoje é um tema muito interessante que causa polêmica entre algumas denominações, que é a respeito da barba. A barba pode ou não pode? O que os legalistas dizem e o que a Bíblia diz. Vamos começar pelo que a Bíblia diz, porque Bíblia sempre em primeiro lugar. Vamos começar pelo que a Bíblia diz. A Bíblia, ela traz a barba como questão de honra, de respeito. Então, quando você é raspado a barba, dentro da Bíblia, isso é uma questão de vergonha, de desonra. A barba ela é raspada na Bíblia em duas, como que eu posso dizer? Esqueci, agora me fugiu. Em duas ocasiões. Primeira, por luto, e segundo, por desonra, por vergonha. E eu queria trazer uns textos aqui no Antigo Testamento. Lá em Levítico 19, 27, está escrito assim: não danifiqueis as extremidades da vossa barba. Levíticos, é a lei. Então, a barba era parte da identidade masculina e da consagração ao Senhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4 e 5, os servos, os soldados de Davi, tiveram a barba raspada como afronta pelos seus inimigos. E Davi ordena que eles ficassem na cidade até que a sua barba crescessem novamente. Ou seja, cortar a barba era sinal de vergonha pública. Olha que interessante. Lá em Isaías 7, versículo 20, o profeta Isaías, ele faz uma profecia de luto, quando fala assim: o Senhor rapará, também tirará a barba. Ou seja, raspar a barba era símbolo de humilhação e luto. Então, quando nós pegamos esse texto, nós vemos coisas positivas sobre a barba. E olha que interessante, lá em Salmo 133, versículo 2, a barba também ela é mencionada na questão de unção, de benção, porque fala assim: e como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. A barba de Arão foi mencionado na unção sacerdotal. Então, ou seja, na unção sacerdotal, a barba estava ali mencionada, ou seja, o primeiro sumo sacerdote, que era Arão, ele tinha barba. E olha que interessante que eu queria deixar com essa profecia que está em Isaías 50, versículo 6, que é uma profecia messiânica. Lembrando que Isaías, ele é o profeta messiânico, é o que mais profetizou sobre o Messias. E ele profetiza assim, no versículo 6 do capítulo 50, ofereci o rosto aos que me arrancavam a barba. O servo do Senhor suportou, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Hamashia, suportou toda a humilhação para nos salvar. Então, naquele momento em que Jesus estava sendo chicoteado, sendo espancado por amor a mim e a você, naquele momento, em ato de humilhação, naquele açoite, até a tua barba foi arrancada com rudez, tornando assim mais humilhante a sua morte por causa de mim e de você, por causa de nós. Então a barba, biblicamente falando, ela pode. Não tem problema nenhum o uso da barba, porque a barba ela tem a aparência, a barba ela não é só aparência,
do homem, né? E um sinal de identidade. Ela é a honra do homem. O homem, quando ele tá de barba, ele, querendo ou não, parece mentira, mas eu não tinha barba, agora eu tenho. A barba, ela traz essa questão de um pouco mais de respeito, maturidade, traz ao homem um pouco mais de autoridade, vamos dizer assim, traz a maturidade, traz essa ideia de um homem um pouco mais centrado, né? Uns costumam dizer, você com barba você fica mais velho, ou seja, questão de mais sábio. Quando você tira a barba você fica com cara de menino. Então a barba ela é a identidade do homem, mas também ela é a honra. A Bíblia traz que a barba ela é essa questão. Quando ela é tirada ou é em motivo de luto ou em motivo de desonra, de vergonha. Então, biblicamente, dentro da Bíblia, e nós como cristãos, como servos do Senhor, que temos a Bíblia como palavra de Deus, é difícil dizer, condenar que não pode se usar barba dentro de um culto, dentro de exercer qualquer tipo de ministério. Eu entendo que tem denominações que têm as suas regras, e se nós estamos dentro dessas denominações, devemos sim cumprir essas regras. Fazer o quê? Se você está lá, é porque você gosta. Se você gosta de estar lá, então você tem que cumprir essa regra. Mas que essas denominações não venham impor, dizer que isso é pecado, que isso tira a salvação. Isso é perigosíssimo. O que difere o homem ter barba e não ter barba dentro de uma denominação? Um homem que tem barba é menos crente, é menos fiel, é menos adorador do que um que não tem? Qual é o pecado que a barba existe? É engraçado que Jesus ele tinha barba, todos os profetas tinham barba, todos os discípulos provavelmente tinham barbas. Se Jesus hoje entrasse, ele descesse do céu em tua forma humana que ainda está por causa de nós, ele descesse e entrasse dentro da igreja, em algumas igrejas ele não seria recebido. Em algumas igrejas ele não subiria ao púlpito para ministrar. Engraçado, só por causa da tua aparência, só por causa da tua barba. Isso é complicado. Nós não devemos julgar a pessoas pela maneira que se veste, pela maneira que anda, mas sim pelas atitudes e pelo caráter cristão. Eu conheço pessoas que não têm barba nenhum na cara, não tem pelo nenhum na cara, mas são beberrões, são mentirosos, não servem a Deus. Eu era assim, não tinha um pelo na cara, mas eu era um hipócrita, um mentiroso. E eu conheço pessoas que têm a barba gigantesca e são homens de Deus, anunciadores da palavra, verdadeiros mestres, instruindo pessoas na palavra de Deus. Então a barba não muda nada. E olhar pela Bíblia, a barba é ok. É ok. Então ninguém pode te punir ou te condenar por isso. Na verdade, ninguém pode te condenar por nada, porque a condenação, a salvação está na mão de Deus. Somente na mão de Deus através do sangue de Jesus. Ou seja, o que salva e condena é você crer ou não crer no sacrifício de Cristo e viver a vida em Cristo. É isso. Então, uma barba não te condena, uma barba não te leva para o inferno. Barba não é pecado. Tem muita coisa pior do que barba acontecendo e fica por isso mesmo. Ou seja, tem denominações que engolem camelo, mas comem mosquito. Mas o que o legalista diz? O que essas denominações dizem a respeito da barba? Eles dizem que não pode, que não sei o que lá, e papapá, tentam desconversar, tentam mudar um pouco, mas o que é que acontece? A época que a igreja, principalmente as igrejas pentecostais, que tem mais essa rigidez com a questão da barba, ela cresceu numa época onde a comunidade, a cultura da época, eram homens sem barba. Eram homens mais ataviados de roupas sociais, cara totalmente sem barba. As mulheres sempre com roupa modéstia, com vestido, com saias, nada de coisa decotada. Então, a cultura da época, quando essas igrejas, né, que são hoje as grandes, as pentecostais, e eu sou do movimento pentecostal, eu sou um continuista, eu não sou contra elas, mas quando essas igrejas surgiram, ela cresceu, ela foi iniciada nesse contexto,
onde na época não se usavam barba. Na moda naquela época era o rosto pelado. E a igreja se moldou aquilo e seguiu aquilo como regra de fé, de conduta. E isso é levado até hoje. Mas hoje a gente vê que a cultura, a moda é completamente diferente, a cultura é completamente diferente. A gente vê hoje uma mistura de pessoas usando barba, outros só cavanhaque, outros uma barba mais cerrada, outros uma barbona grande, que é a que eu quero deixar uma bem grandona, entendeu? Então, é isso. Então, eles pegaram a cultura da época e agora tentam aplicar até hoje. A barba não pode. Mas quando você pede para a pessoa, me mostra o texto. Me mostra somente um texto que Deus condena o uso da barba. Então, meu irmão, se você está sendo afrontado porque usa barba por um irmão legalista, porque não conhece as escrituras, porque ele está indo em cima de dogmas, de leis impostas por homens dentro de denominações, você perguntou, você é servo de Deus? Se você é servo de Deus, então me prova na Bíblia que o uso de barba é pecado. E você fala, se você me provar na Bíblia que o uso de barba é pecado, eu tiro a minha barba. Porque a Bíblia não traz isso. A Bíblia não traz isso. Isso são invenções, são ideias humanas, são leis de fariseus, leis de legalistas. Que na época, que nem eu falei, no início era comum, por causa da época onde essas igrejas cresceram, nasceram. Mas é só isso. É a mesma coisa com as vestes de mulher, porque que algumas denominações, mulher não pode usar calça, mas pode usar um vestido pior do que se tivesse nua. Não faz sentido. Por que a mulher pode mostrar as pernas e o irmão não pode mostrar as pernas, sendo que as pernas dos homens são horríveis? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, sei o quê? São homens dirigindo a fé. Tomem cuidado com isso. Sempre se baseiem na palavra de Deus. E se você tem barba, não se importe com o que as outras pessoas falam ou dizem. Sirva a Deus de puro e sincero coração. Sirva a Deus de puro e sincero coração. E você que condena quem usa barba, o vídeo de hoje é sobre a barba, mas você que condena quem usa barba, vai ler as escrituras, meu irmão. Vai buscar o Senhor. Vai buscar o Espírito Santo de Deus. E não fica comendo de hipócritas. Me perdoa, mas essa é a verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Manda para quem precisa. Para pessoas que acham que estão com medo de usar barba por ser apontada. Mande esse vídeo para essa pessoa. Manda esse vídeo para essa pessoa. E você também, se conhece alguma pessoa que é ferrenha contra o uso da barba, manda esse vídeo para essa pessoa também. E eu estou aqui à disposição. Se ela quiser me procurar para a gente argumentar sobre o tema, estarei aqui no amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Graça e paz.